Próximo palestrante que eu vou chamar aqui no palco é o Flávio Carvalho. Uma salva de palmas. Eu lembro a todos que... Pode colocar aqui, irmão. Bom dia a todos. Que a paz esteja com todos vocês. Sou Flávio Carvalho, do canal Evangelista Flávio, e tenho um imenso prazer de estar com todos vocês aqui para falar a respeito de cosmologia das Sagradas Escrituras. Eu trabalho na área de tecnologia há mais de 25 anos, sou especialista em sistemas de triangulação e localização e desenvolvedor de sistemas também de sistemas de localização. Pessoal, eu quero falar aqui a respeito de um assunto que diz respeito, parece que não, à nossa vida. A maior pergunta que todo ser humano, quando começa a ter consciência de si mesmo, que ele se faz: por que estou aqui? Para onde eu vou? O sentido da vida. São perguntas que, por mais que as pessoas tentam dizer, eu responderei para mim mesmo mais para frente, são perguntas que realmente ficam e acompanham a nossa vida. A cosmologia bíblica, que é o assunto que eu vou abordar, aqui fala de Jó 38:14, quando o próprio Deus fala com Jó, e num determinado momento ele fala: a terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo que nela se vê como uma veste. Então aqui nós temos um sinete, tipo um carimbo, num selo, mostrando o formato que foi apresentado pelo Criador para Jó. Esse seria o primeiro versículo que eu gostaria de dar ênfase. Existe um adágio ciceroniano que diz o seguinte: Necide falsi dicere audet, necide vere no audet. Tradução: não ouse enunciar falsidade. Não ouse silenciar o que há de verdade. O movimento Terra Plana, que de uma certa forma eclodiu e está crescendo, não faz nem uma década, vem-nos a seguinte pergunta: foi-nos anunciado ou enunciado uma falsidade e silenciada uma verdade, e talvez por isso, em consequência, estamos passando por uma transformação da consciência. Toda a revolução do pensamento humano, ele tem na sua história marcas, e a história se repete. Não ignoremos o passado, para que não corramos o risco de repeti-lo no futuro. Esta questão do formato da Terra. Que me importa o formato que a Terra tem? Eu continuo ainda tendo que trabalhar, pagar meus impostos, tendo os mesmos problemas. É o que nós vamos analisar profundamente, agora neste momento, sobre esta questão. Sobre as Sagradas Escrituras. A Bíblia, ou as Sagradas Escrituras, composta de 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Levou mais ou menos 1.400 anos para ser escrito, por autores, principalmente do povo hebreu, judeu, em vários lugares, em vários contextos de impérios,
recebendo e dando uma prova da inspiração de um único inspirador, o Criador. A harmonia que estes livros contêm e a história que ele traz de 3.400 anos a mais, desde o passado até aqui, de várias civilizações, vários costumes, várias ocorrências. É o livro mais publicado, impresso, discutido, traduzido da história da humanidade. É o livro que causou mais impacto. Impérios subiram, impérios declinaram, as Sagradas Escrituras continuam até os dias de hoje. Em pleno mundo moderno, que se diz totalmente autossuficiente do conhecimento da ciência, em pleno século XXI, tentam de todas as maneiras dizer que as Sagradas Escrituras é um livro sem qualquer utilidade. E não adianta, nós vemos o impacto dela na história. Teve impacto na Revolução Francesa, quando o Robespierre, em vozes estridentes, em plena praça pública da França, dizia: não existe Deus, abolimos Deus, morreu Deus, e queimou as Bíblias em plena praça pública no final do século XVIII. E ali, por 3 anos e meio, proclamou o ateísmo por toda a França, mas não deu certo. 3 anos e meio depois, as Sagradas Escrituras voltavam ao cenário, as sociedades bíblicas voltavam a florescer em toda a Europa e depois na América e em todo o mundo. Não deu certo. Por quê? Tentaram dizer que Deus não existe, a Bíblia é mentira, e queimaram ela em praça pública. E não aconteceu o que eles disseram que ia acontecer, que não existiria mais esse tipo de coisa. Voltou, e hoje muitas pessoas, milhares de vidas testemunham o impacto deste livro em suas vidas. Ela traz história, conselhos, experiências, coisas que se repetem e que faz parte da vivência do ser humano. Ela revela um Criador, ela revela um propósito para cada um de nós. E o formato da Terra, ele está intimamente ligado com a identidade de que nós temos um Criador. Nós temos alguém que realmente nos conhece, olha por nós. Não somos obras de um acaso. Não somos poeira das estrelas, nem viemos do caos. Somos a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. Tudo que existe e foi feito para nós, para nos agradar, para que nós tenhamos um propósito. Isso foi perdido porque o homem se afastou e se rebelou de Deus. Aqui nós temos uma visão resumida em forma de gráfico do que seria a cosmologia hebraica. Trata-se de uma grande cúpula, que é chamada de firmamento ou domo. Acima dela existem as águas primordiais. No meio dela existe a expansão, os ares, que é conhecido como atmosfera. O Sol, a Lua, as estrelas e os planetas, que são estrelas errantes, compõem parte do reino da Terra. Compõem toda essa parte da cúpula. A terra, os continentes foram tirados do meio dos mares e abaixo da terra existem pilares, fundamentos que mantêm toda essa estrutura e também os oceanos ou abismos abaixo da terra. Incrivelmente, algumas divulgações mais recentes de alguns cientistas estão falando que o universo é uma grande esfera e que tem um limite como uma barreira de vidro. Publicação oficial que já está saindo. Outras publicações, existe uma grande quantidade de água, talvez mais do que os mares, debaixo da terra. Essas publicações, você pode digitar as palavras-chave no Google e vocês vão verificar que já existem algumas publicações de cientistas admitindo isso. Como alguém certamente uma vez disse, os cientistas estudam séculos
para no final de tudo chegar à conclusão que alguns poucos teólogos tinham razão. Primeiro dia da criação, o livro de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Esse é o primeiro dia narrativa de Gênesis. Segundo dia, e disse Deus, haja uma expansão, olha lá, uma espécie de um domo, né? No meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então, formou-se uma espécie de uma bolha, né? Esse é o domo, e dentro dele criou-se um espaço, a expansão. Acima, água, embaixo, água. Interessante que na Itália eles estão criando fazendas para cultivo de vegetais, legumes, e o que eles utilizam no mar, que eles estão fazendo, dentro das águas do mar. Eles criam domos com expansões e ali tem a cultura e tem dado muito certo. Então são verdadeiras fazendas de culturas de fazenda de legumes debaixo das águas com formação de domos que cria esse espaço chamado expansão. Quer dizer, na prática dá muito certo. No quarto dia, eu pulei o terceiro dia, que foi, na verdade, a criação dos vegetais. No quarto dia, nós temos aqui